Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Tech Talks, evento realizado aqui no Pulse Hub, mas com transmissão no Workplace do Brasil e Argentina, com tradução simultânea e língua de sinais. Foi muito bom começar a safra com esse evento, cheio de energia e movimento. Foi uma semana que passou voando. E por falar em movimento e voar, nada melhor do que começar essa live com o tema da mobilidade e o que o futuro nos reserva para esse tema. Quem vai fazer a moderação dessa live de hoje é o Fábio Mota, VP de Serviços aos Negócios e Tecnologia. E aí, Mota, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Legal. Cara, obrigado pela disponibilidade. Acho que vai ser uma live para fechar a semana com chave de ouro. Passando a bola e o jogo para você. Valeu. Obrigado, Ricardo. Também estou super animado. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Brasil. Bom dia, Argentina. Bom dia, Paraguai. Sexta-feira, né, Ricardo? Como você falou, último dia de Tech Talks e realmente voou essa semana. Foi muito bacana mesmo. Muitos temas interessantes, bastante inovadores, que espero que estimule muito vocês a trazerem mais ideias para a gente continuar nessa nossa jornada de redefinir o futuro da energia, né? Hoje a gente vai fechar com chave de ouro, eu tenho certeza. A gente tem um convidado bastante especial de uma empresa muito reconhecida por ser inovadora e assim como nós, também um orgulho nacional, né? Talvez a gente conheça eles por projetar e construir aviões, mas o que será que essa nova empresa anda fazendo aí de diferente para esse futuro aí que está chegando, né? Então, eu já queria dar as boas-vindas para o Daniel Mock, presidente da Embraer X. Seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e, por favor, o palco é todo seu. Legal, Fábio, muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês no Raizen Tech Talks, né, e compartilhar um pouquinho dessa história da Embraer X, que é um dos elementos, né, mais importantes hoje aí da estratégia de inovação da Embraer. Então, eu preparei aqui para compartilhar com vocês um pouquinho, né, da história que nos levou à decisão de criar essa empresa, né, a Embraer X, que hoje eu sou o responsável por ela, contar um pouco aí de como que as coisas foram evoluindo e, claro, né, não posso deixar de falar de um tema que está nos orgulhando muito ultimamente, que é a primeira spin-off, né, da Embraer X, é uma empresa chamada Eve Air Mobility, que vai nascer aí, né, nasceu, na verdade, em outubro de 2020, e a gente está posicionando essa empresa para realmente criar um novo modal de transporte, né? Mudar a maneira como a gente pensa mobilidade e transporte dentro das grandes cidades do mundo. Então, tem sido uma jornada assim, muito recompensadora, muito empolgante, e eu espero compartilhar aqui com vocês essa história e produzir bons insights, né? E depois um bom debate. Vai ser um prazer ouvir aí as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês também, para que a gente continue inovando juntos, né? Mas eu queria começar contando, então, essa história, voltando um pouquinho no tempo, né? Porque a Embraer X, ela é uma empresa bem recente, né, do grupo Embraer. A gente criou essa empresa lá nos idos de 2017, né? E a decisão de criar a Embraer X, por si só, eu acho que ela já conta uma história bacana, né, sobre como a gente pensa inovação dentro da Embraer. Naquele momento, a Embraer já era muito reconhecida, né, pela sua história, pela sua atuação no mercado, como uma das empresas mais inovadoras do Brasil, né, e também como uma das empresas mais inovadoras do nosso setor em âmbito mundial, né? Mesmo se você comparar em âmbito global, a Embraer ela não é a maior fabricante de aviões do mundo, mas ela sem dúvida nenhuma, um benchmark, né, da indústria aeroespacial em diversos processos e mesmo em produtos, né, de tecnologia de ponta que a gente entrega para competir no mercado americano, europeu, asiático, né? Na verdade, mais de 80% da receita da Embraer vem de produtos que a gente coloca fora do mercado doméstico, né? O mercado brasileiro, ele representa um percentual bem pequeno até da receita da Embraer. A gente tem nossos jatos voando aí na companhia, na Azul, né? Linhas Aéreas, é o nosso grande cliente aqui no mercado brasileiro. A gente tem, é óbvio, né, na nossa atuação na área de defesa,
as Forças Armadas brasileiras, não só a Força Aérea, mas também o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil como grandes clientes aqui no Brasil. Mas quando você agrega isso tudo, né, a gente vê que o mercado da Embraer realmente é o mercado global, né? E o fato da gente conseguir, a partir de uma base industrial aqui no Brasil, se manter competitivo, né, certificando nossos produtos exatamente na mesma régua, né, de exigências, né, que os produtos americanos, europeus, que assim, é a ponta do que existe de tecnologia do mundo, e fazer isso, né, de maneira bem sucedida há mais de 50 anos, certamente a Embraer não estaria viva, né, se não fosse esse DNA inovador, né, que vem desde a fundação, né, desde o nosso fundador visionário, né, o coronel Osiris Silva, que tinha esse sonho, né, de que a pátria de Santos Dumont não podia não ser um fabricante de aeronaves, né, o Brasil tinha que ter esse sonho e mais do que isso, tinha que concretizar esse sonho. Construiu, né, subiu no ombro de gigantes, então a Embraer se viabilizou na prática, né, por uma também visão de longo prazo aí da Força Aérea Brasileira, lá no fim da década de 40, né, quando o brigadeiro Casimiro Montenegro, que foi outro grande inovador, né, enxergou que se o Brasil algum dia quisesse fabricar avião, primeiro tinha que fabricar engenheiros, né, tinha que ter, na verdade, um terreno fértil, né, para poder florescer uma fabricação de aeronaves, e esse terreno fértil teria que vir do conhecimento, da educação, da pesquisa. E aí, a partir dessa visão do brigadeiro Casimiro Montenegro, foi criado o Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. Um ano depois, o ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e 20 anos se passaram, né, com a Força Aérea mantendo esse investimento, capacitando pessoas para criar as condições para que a Embraer viesse a nascer. Então, eu gosto de contar essa história como se a Embraer tivesse nascido duas vezes, né? Uma vez em 1949, que foi a criação do CTA, e 50 do ITA. E depois, em 69, quando o coronel Osiris conseguiu, então, as condições para iniciar, né, as operações da Embraer. Então, é uma empresa que, você vê, desde o início, ela é muito única, né, ela é muito inovadora mesmo. Porém, quando chegou lá em 17, né, a gente começou a olhar um pouco mais longe, vamos dizer, do nosso próprio mercado, né, do que é adjacente às tecnologias e modelos de negócio que a gente praticava, e a gente começou a perceber duas coisas, né? A primeira coisa é que estava começando a acontecer no mundo o que a gente chama de convergência tecnológica. A gente começou a ver algumas tecnologias nascendo em outros setores, e não ficando contidas naqueles setores, mas transbordando e se espalhando para impactar o desenvolvimento de múltiplos setores da economia. Então, quando a gente fala de mobilidade elétrica, né, de descarbonização, quando a gente fala de inteligência artificial, sistemas mais autônomos, capazes de tomar decisão, a gente começou a ver que muitas coisas estavam nascendo em outras indústrias, em princípio, longe do nosso mundo, né, da aviação, da aeronáutica, mas a gente começou a botar as barbas de molho, né, e pensar, caramba, as coisas estão começando a evoluir numa velocidade em que talvez a gente ficar satisfeito, né, em ser a empresa mais ágil, mais eficiente, mais inovadora do nosso próprio mercado, pode não ser mais suficiente, pode não ser mais o que vai garantir nossa sobrevivência no futuro, né? Quando a gente olha para o que é uma aeronave hoje, né, uma das maneiras que eu gosto de descrever um avião é um software voador, né? Na verdade, é um conjunto integrado de softwares, né, de grande complexidade que viabiliza a operação no nível de segurança, de eficiência, de conforto que a gente hoje tem no meio de transporte aéreo, né? E é software, pessoal, é muito software, né? E essa foi uma das indústrias que a gente começou a olhar mais de perto, porque a velocidade com que as coisas acontecem nessa indústria, seja do ponto de vista técnico, tecnológico, de desenvolvimento de um novo produto, de uma nova solução, os ciclos cada vez mais curtos, né, e mais ágeis com que esses produtos chegam ao mercado, para nós era uma fonte de inspiração, mas também uma ameaça, porque se alguém conseguisse fazer algo parecido com isso dentro da nossa indústria, né, talvez redesenhe, né, como a gente acha que vai acontecer, vai redesenhar muita coisa de como a nossa indústria funciona hoje, né? E aí a gente pensou, a gente pode ficar assistindo isso,
e se arriscar a ser vítima, né, dessa disrupção, ou a gente pode mergulhar de cabeça nesse mundo e tentar participar dessa disrupção, né? Disruptar a nós mesmos, né? O nosso próprio modelo de negócio. E aí veio a segunda constatação, né? Que se por um lado, né, havia essa convergência tecnológica possibilitando soluções e produtos que antes eram impensáveis, por outro lado, a gente também começou a entender, né, e aí olhamos muito o exemplo do Vale do Silício, né, claro, olhamos outros ecossistemas também, tem exemplos interessantíssimos no mundo, né, o próprio país de Israel, né, que a gente chama de Startup Nation, né, e outros, mas eu acho que o Vale do Silício simboliza muito desse segundo ponto que eu queria destacar para vocês, que é o seguinte: inovação em modelo de negócio, inovação em como financiar a própria inovação, né? E a gente viu que esse era um dos segredos. Como é que você cria, né, uma vizinhança de 2,8 trilhões de dólares? Não é só com tecnologia, né? E muitas vezes é usando tecnologia que já está aí, que já está disponível, que já está madura, que está sendo desenvolvida para outras finalidades em outros setores. Mas o empreendedor, né, o verdadeiro empreendedor é aquele que percebe qual é a demanda não atendida, né, do mercado ou do meu cliente. Qual é a dor que está mal resolvida, que não tem solução ou que as atuais soluções são, puxa, muito aquém do que a gente poderia eventualmente oferecer. Então, com esse olhar do que é a dor do cliente ou a necessidade do mercado, esses empreendedores, né, por excelência lá do Vale do Silício, começam a combinar as soluções e tecnologias para levar valor para o mercado de uma maneira completamente diferente do que o mercado está acostumado. E aí começam a surgir esses modelos, né, da economia compartilhada, de uma empresa né, a maior empresa de transporte de táxi terrestre do mundo, que não é dona de nenhum táxi, a maior empresa de acomodação e hotéis do mundo, que não é dona de nenhum hotel. E essas empresas, da noite para o dia, claro, estou simplificando, mas assim, num período muito mais curto, né, do que se comparar com a história de uma empresa tradicional como a nossa, né, que não é uma nativa digital, num prazo de tempo inacreditável, essas empresas são unicórnios, são valuations aí bilionários, e a gente cansou de ficar só olhando para isso, dizendo, puxa, mas por que será que esses caras, né, que não têm ativo físico nenhum, não tem fábrica, tem um valor de mercado tão maior que o nosso? Nós fomos lá entender, né? Eu acho que esse foi um primeiro passo. Vamos ter humildade de reconhecer que a gente tem muita coisa para aprender ainda, que sermos muito bons e eficientes no que a gente faz é motivo de orgulho, sem dúvida, mas não é suficiente. Então, nós fomos lá para o Vale do Silício, fizemos uma série de conversas e visitas que foi muitíssimo interessante, falamos com empreendedores, investidores de capital de risco, falamos com incubadoras, aceleradoras de empresas, empresas de design, né, como a IDEO, e ficamos realmente muito sacudidos, né, vamos dizer assim, nas nossas convicções e naquilo que a gente achava que a gente sabia, e eu acho que esse primeiro passo, né, de ter humildade de que tem muito mais inteligência lá fora, né, seja da sua empresa, da sua divisão dentro da empresa, seja do seu setor inteiro, essa humildade de estar aberto para ir aprender com outras experiências, eu acho que foi fundamental para resultar, então, na resposta que nós chegamos, né? Não temos nenhuma arrogância aqui de achar que chegamos na resposta certa ou perfeita, mas tem funcionado bem para a gente, e eu vou, no final, contar o case da IVE, né, para confirmar essa nossa constatação. Então, assim, a gente olhou a velocidade com que essas mudanças estavam acontecendo, como é que elas estavam impactando a vida das pessoas, mudando a percepção do que é possível, né, dentro de cada ramo de atuação, e a gente falou, vamos criar uma empresa com a missão de provocar a Embraer aí onde ela nunca foi? Provocar a Embraer a fazer aquelas inovações que têm um risco tão alto que nunca são priorizadas? E que qualquer exercício, né, de análise de risco, essas inovações provavelmente ficariam no final da fila, porque a incerteza é muito grande, o mercado é muito novo, o cliente não é conhecido, ou às vezes o mercado nem existe ainda, ele tem que ser criado, né? Essas ideias, elas sempre tiveram, né? Como eu falei, faz parte do DNA inovador da Embraer, essas ideias sempre tiveram aparecendo aqui e ali, mas nunca eram priorizadas, né?
e a gente resolveu criar a Embraer X para que tivesse uma empresa dentro do grupo com a missão única de tentar levar essas ideias adiante, né? Claro, nem todas elas, né, seriam bem-sucedidas ou serão bem-sucedidas, mas pelo menos a gente tem um grupo encarregado de explorar aquela ideia, né, de dar pelo menos os primeiros passos dessa jornada e conversar com os possíveis clientes, conversar com o mercado, conversar com parceiros, começar a desenhar o que poderia ser um plano de negócio, e a cada etapa dessa jornada a gente vai avaliando se a gente tem evidências, né, tem dados para tomar uma decisão que justifica seguir em frente. No começo parecia muito maluco, mas com esses dados que estão aparecendo, acho que vale investir mais um pouquinho e dar o próximo passo. E, quem sabe, dar o próximo passo. Em alguns momentos, a gente vai concluir, não vale, para essa frente, vamos focar em outra, mas pelo menos a Embraer X ela está, vamos dizer, completando esse pedaço, né, do mapa de inovação da Embraer, que antes, com tudo que a gente fazia de novidade nos nossos produtos e serviços, não tinha realmente alguém dedicado para olhar. Então, nosso foco é esse, desenvolver novos negócios, né, que sejam disruptivos e que transformem a maneira como as pessoas se movem ao redor do mundo. Então, é pensar a internet da mobilidade, né, ou pensar o que é a mobilidade nesse novo século, né, que nós estamos, e desafiar os conceitos que vêm orientando mobilidade aí, do século passado. Numa linha do tempo, né, para também a outra maneira de contar essa historinha, a gente, né, então criou essa iniciativa em 2017. A intenção da Embraer X, né, é ser um grande acelerador de ideias para levá-las às suas últimas consequências. Aliás, essa é uma definição de inovação que eu gosto muito, né? A inovação é uma boa ideia levada às suas últimas consequências. Se você não transformar essa boa ideia em um negócio, né, em resultado, em receitas novas, redução de custos, se você não capturar valor de alguma maneira, por definição não existiu inovação. Pode ter existido invenção, criatividade, mas inovação só existe quando você está impactando de fato os resultados, né, da sua organização e gerando algum valor, né, para a sociedade. A Embraer X, então, é uma aceleradora dessa jornada, né? Ela vai pegar essas ideias e tentar fazer com que, por metodologias de design thinking, de testes rápidos, né, de fail fast, que você já com certeza estão carecas aí de ouvir esses termos, né? Mas é tentar fazer experimentação, ir a campo, não ficar dentro, né, da nossa empresa, e de propósito a Embraer X foi criada lá nos Estados Unidos, com outposts no Vale do Silício, em Boston, na Flórida, claro, com presença aqui no Brasil também, em São José dos Campos, na Europa, mas assim, forçando a gente a sair de dentro, né, da nossa zona de conforto e vamos lá no mundo ver onde as coisas estão acontecendo, para tentar, de fato, comprovar as nossas hipóteses, ver se as ideias são boas mesmo, e, se forem, conseguir avançar mais rápido para a execução. E eu acho que talvez a melhor prova, né, de que a gente parece ter achado um bom caminho foi o spin-off da IVE, né, que eu comentei com vocês. A gente, logo no início da Embraer X, começou a conversa com empresas que, tipicamente, a Embraer não teria motivo para estar batendo papo, como a Uber Technologies, né, e começamos a amadurecer essa visão, né, do que poderia ser uma mobilidade aérea urbana, que a gente chama de Urban Air Mobility, né, em inglês, e seria um transporte acessível, né, muito mais barato do que o helicóptero, né? O helicóptero hoje, você até vê um pouco de transporte feito por helicóptero dentro de grandes cidades, mas extremamente limitado por restrições de ruído, mas principalmente pelo custo, né? Pouquíssima gente consegue pagar do bolso, ou mesmo pouquíssimas empresas, né, estão dispostas a pagar o custo de transportar seus executivos ou funcionários de helicóptero, porque o custo é muito impeditivo. E a gente viu que tinha uma disrupção aí que poderia acontecer, a partir de um novo conceito, né, de um veículo pequeno, movido a bateria elétrica, 100% elétrico, silencioso, com capacidade de decolar e pousar na vertical igual a um helicóptero, mas que pudesse se deslocar, né, o deslocamento horizontal, voo de cruzeiro, que a gente chama, funcionar como um avião, né? Essa combinação gera um veículo muito mais eficiente, mas o veículo é um pedacinho da história, né? Você imaginar que vai ter um monte desses veículos voando em cima de São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires,
tem um monte de outras coisas que precisam acontecer, né? Onde que eles vão chegar, de onde eles vão sair, como que eu recarrego essas baterias, como é que eu levo o passageiro, busco o passageiro, faço o embarque, controle de segurança, controle do tráfego aéreo, enfim, tem um ecossistema inteiro que precisa ser equacionado e desenvolvido, e é algo que só pode ser construído com muita colaboração entre diferentes empresas de diferentes indústrias, né, juntando forças para que essa visão possa ser concretizada. E a coisa foi avançando, né, e testando e validando hipóteses num ritmo tão forte que a gente acabou chegando à conclusão que, olha, esbarramos numa inovação que ela cumpriu tão bem, né, o seu objetivo, que ela ficou maior do que a própria Embraer X, né? E aí hoje eu estou me sentindo um pouco como aquele pai que vê o filho saindo de casa, né? Feliz da vida de ver o filho ganhar o mundo, e uma pontinha de tristeza, né? Porque, puxa, trabalhamos tão duro durante esses anos e agora a empresa está indo ganhar vida própria, né, com esse spin-off. Então, a gente, inclusive, fez um acordo, né, com uma grande companhia americana para fazer a fusão dessa nova empresa com o que a gente chama de uma SPAC, né, uma Special Purpose Acquisition Company, que já era listada na Bolsa, e através dessa operação, né, ela é como se fosse um shortcut para um IPO. Significa que esse ano a gente vai abrir o capital da IVE na Bolsa de Nova York e ela vai começar a ser negociada com uma capitalização de mercado da mesma ordem de grandeza do valor do grupo Embraer inteiro. Então, é como se a gente tivesse, né, uma mãe tivesse tido um filho que já nasceu do tamanho da própria mãe. E é isso que é a IVE, eu já conto um pouquinho mais dessa empresa para vocês. Mas, obviamente, as inovações não param, né, não podem parar. A gente tem que ter um pipeline aí contínuo de coisas que nós estamos olhando. Só para dar um spoiler aí do que a gente está fazendo, né, o outro grande projeto que está mais maduro hoje na Embraer X é o Beacon, que ele é uma plataforma digital, é um produto, né, de software, então vai ser talvez o primeiro produto da Embraer que não carrega nem uma grama, né, nem 1 quilo de alumínio, não tem nada para ser feito aqui de fabricação metálica, de material composto, é um produto totalmente digital, né? E ele é uma plataforma que a gente entende que pode revolucionar a maneira como funciona a manutenção aeronáutica no mundo inteiro, né? Ele vai ser um indutor da transformação digital do serviço de manutenção aeronáutica, que por mais que a gente seja reconhecido como uma indústria de alta tecnologia, os processos que hoje são usados para você executar as tarefas, né, as ordens de serviço de manutenção nos aeroportos, né, nos centros de serviço aí pelo mundo, são processos do século XX ainda, né? Muita energia e muito tempo é gasto em atividade de coordenação por telefonema para cá, planilha para lá. Então, assim, tem muito desperdício, né, que a gente entende que trazendo toda essa operação para dentro de uma plataforma digital, né, a gente vai conseguir conectar a linha aérea com o mecânico, com o prestador de serviço, com o fornecedor de peças e partes, juntar todo mundo numa única comunidade, né, e aonde esses dados que vão ser coletados ao longo da operação vão se tornar, através aí de analytics, né, e big data, vão se tornar uma grande alavanca de produtividade e eficiência do futuro. Parece um negócio, né, um pouco complicado, mas não é não. O que isso significa é que nós que somos passageiros, né, vamos ter menos eventos daqueles que a gente fica tomando chá de cadeira no aeroporto, porque tem algum problema acontecendo ali e está com dificuldade, né, de liberar a aeronave para condição de voo. A gente quer encurtar esse tempo, né, e fazer algo que comece a se assemelhar a uma troca de pneu da Fórmula 1. Né? O que a gente acha que o Beacon vai possibilitar é um nível de integração e de coordenação tão grande que a gente vai ter ali quase que o pit stop da aeronave entre um voo e outro, né, desembarque dos passageiros, embarque e reduzir muito esse tempo necessário para cumprir com todas as tarefas de manutenção. Então, são, né, esses os produtos que a gente vem trabalhando, né, e que acabaram resultando, então, no spin-off da IVE e nesse produto digital que nós estamos também começando a fazer o rollout dele para diversas companhias aéreas e companhias prestadoras de serviço aí do mundo, né? E uma coisa legal do Beacon que eu não falei para vocês e que é a coisa que exige uma cabeça aberta, né, de inovação. Ele é totalmente agnóstico. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem nenhuma relação, não depende nada do produto ser um avião da Embraer. Se o cliente está voando avião da Embraer ou de qualquer outro fabricante,
o beacon funciona do mesmo jeito, né? Se o cliente voa helicóptero, né, que a Embraer sequer fabrica helicóptero, funciona do mesmo jeito, né? Então, ele vai ter uma abrangência, né, muito maior do que o mercado que as próprias aeronaves da Embraer atendem, né? Mas eu queria fechar aqui, né, o meu papo, né, antes da gente abrir aqui para a conversa, focando no case concreto, né, que foi vamos dizer, o primeiro resultado concreto dessa nossa incursão, né, no ecossistema de inovação disruptiva, e primeiro resultado assim, expressivo desde a criação da Embraer X, que foi a criação dessa empresa chamada Eve Mobilidade Aérea Urbana, né, o Eve Urban Air Mobility. O pessoal pensa na Eve, e é engraçado, às vezes, quando você vê escrito, tem gente que pronuncia diferente, né, mas a intenção é ser um nome feminino mesmo, né? A nossa aeronave Eve, né, a nossa empresa Eve, e que veio de um processo até que foi quase que um crowdsourcing aí, né, para nomear a empresa. A gente abriu nas redes sociais para pessoas do mundo inteiro escolherem, votarem, sugerirem, e a gente acabou fechando com esse nome, que tem várias conotações possíveis, né? Além de ter permitido um logotipo que é muito bacana, né, que você está vendo aqui no topo na direita, ele é simétrico e ele parece muito o veículo visto de frente, né? A aeronave ali com os rotores, com os motores elétricos, e a sigla, né, a Eve, embora não tenha oficialmente esse significado, mas também remete ao EV, né, do Electric Vehicle, né, e o E da Embraer, né? Então, também poderia ser um nickname, né, um apelido curto do eVTOL, que o mundo inteiro tem chamado essas aeronaves que vocês estão vendo aí na tela de Electric Vertical Takeoff and Landing, né? É uma aeronave elétrica de capacidade de pouso e decolagem vertical, eVTOL. Então, Eve é o apelido carinhoso do nosso eVTOL, né? O problema, né, que a gente, na verdade, como eu falei, né, começamos pelo problema, não pela aeronave, né? A gente nem sabia se ia resultar numa aeronave ou num software, quando a gente começou a estudar esse assunto. Mas a gente começou a ver como é que mobilidade urbana é uma dor enorme em quase todas as grandes cidades, ou todas as grandes cidades do mundo, né? Aqui no Brasil não é diferente. Se a gente olhar, a gente sempre fala do tráfego de São Paulo, né, que é impossível o trânsito de São Paulo. O próprio Rio de Janeiro também está aqui nos rankings, muitos rankings ele aparece pior do que São Paulo, né? E aí você tem tempos longos, desperdício de tempo, estresse, perda de qualidade de vida, poluição, enfim, um monte de consequências econômicas, né, sociais e ambientais, né, da dificuldade de se deslocar dentro de uma grande cidade. E aí a ideia começou a amadurecer de, puxa, e se a gente criasse um novo modal de transporte, né? Ele vai substituir totalmente os veículos terrestres? Longe disso, né? Não é essa a proposta nem a intenção. Então, assim, nós não estamos prevendo que o eVTOL, né, vai criar o futuro dos Jetsons. Para a galera que é mais da minha idade, né, talvez se lembre do desenho animado ali dos Jetsons, que todo mundo tinha um carro voador na sua garagem. Não é isso, não é essa a nossa visão de futuro. Mas a gente prevê que sim, vai ser viável criar um novo modelo de transporte aéreo dentro dos grandes centros urbanos, ou entre centros urbanos que são próximos, né, uns dos outros, que as pessoas vão poder usar quando houver uma necessidade, né? Talvez não seja aquele transporte que você vai fazer todo dia para ir e voltar ao trabalho, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Vamos voltar agora a trabalhar no modelo híbrido, né? Alguns dias por semana, você não vai estar no escritório o tempo todo. Quem sabe pessoas vão começar a pensar, eu prefiro ter mais qualidade de vida, morar num lugar mais agradável, que está um pouco mais afastado, né, do local do meu trabalho físico. Mas como eu não preciso estar lá todo dia, eu vou para lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, nesses dias eu vou usar o eVTOL, né? Ou usos até mais esporádicos do que esse. Não, eu tenho que pegar uma viagem internacional hoje e, não quero ter que sair de casa com 3 horas de antecedência, 4 horas de antecedência, né, para evitar os imprevistos do trânsito, seja de São Paulo, seja Rio, BH, né? Eu queria... Hoje eu prefiro ficar mais tempo com a minha família, ou eu tenho coisas que eu preciso resolver antes de embarcar nesse voo, então eu quero usar o eVTOL para ir para o aeroporto. E aí eu troco uma jornada de 2 horas de trânsito por um voo agradável de 10 ou 15 minutos. Como a gente fez uma experiência lá no Rio, que eu participei, já conto para vocês como é que foi gostoso voar por cima do trânsito.
Agora, imagina que você vai poder fazer isso pagando um preço que é muito próximo do preço que você pagaria para ficar 2 horas no táxi, é o no-brainer, né? Quem pode pagar o táxi, com certeza vai ter interesse de pagar essa operação aqui. E inúmeros outros casos de uso, que eu não vou me estender aqui, mas tem um que a gente acha muito interessante, que é o próprio uso médico, né, para ambulância. Quantas vidas podem ser salvas, né, se você conseguir transportar os pacientes de maneira muito mais rápida, muito mais direta, voando por cima do trânsito, né? Então, a gente vê que quando soma todos esses casos de uso, e, de novo, sem precisar fazer premissas muito ousadas aqui, né, as pessoas vão usar isso 1, 2 vezes por semana só nessas grandes cidades, as pessoas que hoje conseguem, né, pagar uma corrida de táxi, a gente já vê um número aí bem expressivo, né, de demanda de veículos aí já para 2035. Então, nós não estamos falando de algo que, mas isso aí eu não vou ver, é coisa que meus filhos vão ver. Não, nós todos que estamos aqui vamos ver e vamos poder voar nesses veículos antes do fim dessa década, tá? Nós estamos trabalhando, né, com esse objetivo de já começar as operações comerciais, já está vendendo passagens, né, e corridas aí, né, voos de eVTOL ainda nessa década, com certeza, né? E aí você vê, né, quantidade de voos por dia, milhões de passageiros, né, que podem ser transportados. Tem analistas falando que é um mercado que até 2035 também, né, pode estar entre 200 bilhões de dólares de receitas a 1 trilhão de dólares. Então, assim, ele é um mercado potencialmente maior do que o mercado da aviação comercial, que hoje é o maior business da Embraer, né? Com potencial para transportar 3 bilhões de passageiros e demanda mundial aí para algo da ordem de 50 mil veículos desse tipo até 2035. Então, é uma grande transformação que a gente acredita que já está em curso, e a gente também acredita que a IVE vai ser uma das precursoras, né, pioneiras aí desse mercado. Essa aqui é a experiência que eu falei para vocês, né, que a gente rodou no Rio de Janeiro em novembro, dezembro do ano passado. A gente fez um acordo aí com diversos parceiros, né, inclusive um deles era a Helisul, que é a operadora de helicópteros, e a gente colocou um helicóptero, né, para desempenhar uma missão similar à que o eVTOL vai desempenhar no futuro, daqui a poucos anos, né? Então, com exceção do veículo, né, que a gente não tem ele ainda certificado, a gente montou uma operação que em tudo se assemelha ao que vai ser a mobilidade aérea urbana. O melhor exemplo de um MVP, certo? Não temos o produto final ainda, mas queremos experimentar e testar nossas hipóteses. Nós abrimos aí uma plataforma digital, foi uma parceria com a Flapper, né, que é uma empresa que faz booking digital, online aí de voos aéreos, e através do aplicativo aí do site da Flapper, a gente botou à venda passagens para fazer esse trecho Barra da Tijuca, aeroporto do Galeão, voando de helicóptero, mas pagando o preço do eVTOL. Então, o preço dessa passagem aí por cada pessoa estava numa faixa de R$100, R$200, 300. Em dólar, né, não é tão diferente do que seria uma corrida, vamos dizer, de Manhattan até John F. Kennedy. Aqui no Brasil, com o câmbio, né, quando chega lá no $100, né, R$500 dói bastante no bolso, mas a gente fez essa experiência, variamos o preço da passagem de R$100 a R$500, e trocando, né, quem conhece Rio de Janeiro, trocando a viagem engarrafada lá na linha amarela por um voo de 10 minutinhos, e foi um sucesso. A gente ficou sold out, vendemos todas as passagens praticamente que foram colocadas à venda. As pessoas usaram, né, e deram muitos feedbacks interessantes. A gente levou passageiros com dificuldade de locomoção, né, de mobilidade, para ver como é que funcionaria o embarque, o desembarque. Montamos todo um esquema, né, de check-in exclusivo, né, de um raio-x dedicado só para essa operação, porque o passageiro que está pagando esse preço para ganhar tempo, não tem graça nenhuma ficar 20 minutos numa fila de raio-x no aeroporto, né? Então, o Galeão também foi parceiro nosso e a gente fez um piloto de toda uma operação de embarque, desembarque. Foi muito interessante, né? E eu tive a experiência de voar, né, nesse trecho como passageiro. E posso dizer para vocês que foi, assim, uma delícia. Você poder ir curtindo aquele visual ali de cima, vendo o trânsito parado lá embaixo, né? E ter essa experiência, né, de sair ali da barra. No Rio de Janeiro, então, é covardia, né? Você
tem o visual da Barra, depois tem, chegando lá no Galeão, um visual bacana também ali, próximo da Bahia. Então, assim, é muito interessante, né, e aprendemos muito aqui com esse experimento, né, com esse nosso MVP. E estamos avançando, então, com a empresa, né, que ela vai ser um fabricante, né, ela está projetando, construindo, né, e vai fabricar esse veículo, vai atuar no serviço, suporte, manutenção desse veículo. Nós também estamos prevendo uma participação na operação do veículo, que é algo que a Embraer não faz hoje, os nossos aviões, né, a gente vende para que as empresas aéreas operem. Aqui a gente imagina que vai ter uma boa parceria entre a IVE e as operadoras, porque o conteúdo tecnológico, né, é muito novo, é muito diferente. Eu não me aprofundei aqui, né, deixo para as perguntas, se vocês tiverem curiosidade, mas a ideia é que esse veículo, em poucos anos, seja autorizado a voar autônomo, ou seja, sem piloto a bordo. Ele vai entrar em operação operado por um piloto, né, piloto mais 4 passageiros, mas com o passar do tempo a gente quer tirar esse piloto da aeronave e deixar primeiro o piloto, né, controlando, acompanhando no solo, e depois até um esquema similar ao do tráfego aéreo, que o piloto é mais um controlador, né, de uma malha de 5 a 20, enfim, 15 veículos. Ele pode monitorar o que está acontecendo, mas cada veículo tem capacidade de cumprir sua missão em total segurança, sem necessidade de intervenção do piloto, mesmo remoto, né? E a IVE também está desenvolvendo o software do controle do tráfego aéreo urbano, que vai ser uma nova geração de tecnologia, e aqui a gente se alavanca numa expertise que já existia dentro do grupo Embraer, né? A gente é dono 100% de uma empresa brasileira chamada ATEC, que também nasceu de uma iniciativa da Força Aérea Brasileira, e hoje o Brasil, né, pouca gente sabe disso, mas é um dos 5, 6 países do mundo que tem tecnologia própria, nacional, para fazer o seu controle de tráfego aéreo civil e militar, né? E a gente está se alavancando nessa competência para criar a nova geração do controle de tráfego aéreo, que é o que vai funcionar nas atitudes menores e dentro das grandes cidades, né? Vou correr aqui para encerrar, né, mas só mostrando aqui mais visões do veículo, que a gente está projetando com esse olhar, né, de realmente atender a expectativa do passageiro, ter uma jornada agradável, né? Então, é o projeto que a gente chama de Human-Centric Design, né? Então, muita conversa feita com muitas pessoas aí, perfis de usuários para chegar na melhor configuração, e um veículo desenvolvido especialmente para essa missão, de voos bem mais curtos dentro da cidade, e que tem que estar voando o tempo inteiro. Ele pousa, dá uma recarga de bateria, decola de novo, pousa em outro lugar, recarrega parcialmente a bateria, decola de novo. Então, ele vai ter um número, né, de missões muito grande aí por dia, de certa forma similar ao que os aviões regionais da Embraer fazem hoje, né? No mundo da aviação comercial, nenhum avião é tão demandado, né, tão usado, número de ciclos por dia, quanto os aviões da Embraer, e é algo que a gente aprendeu a fazer bem, né, ao longo, aí, como eu falei, de mais de 50 anos aí de história da empresa. Fechando aqui, né, falar de novo do IVE Rio Experience, só para dar o crédito dos nossos parceiros, né, que tiveram conosco aí nesse MVP, nessa jornada aí de aprendizado. Nós estamos muito abertos, tanto na Embraer X como na IVE, a abraçar parceiros que tenham interesse em ajudar a construir essas visões de futuro conosco, né? Então, a Raizen é super bem-vinda, né, para se juntar aqui a esse time, né, de construir esse futuro aí que a gente enxerga para a mobilidade. Deixo já o convite feito aqui para vocês. Vocês veem que foi um grupo bem eclético aqui de parceiros, né? Acho que nesse slide, não sei se está aparecendo até a EDP, que é uma empresa de fornecimento, né, de energia elétrica, embora o helicóptero que a gente usou não era, né, híbrido nem elétrico, mas a gente fez o estudo de como seria levar a infra de carregamento, né, para se preparar para o que vai ser o futuro lá do eVTOL. Outros destaques aqui, né, que eu queria passar antes da gente fechar. Agora, passou aqui. É o início do processo de certificação pela ANAC, né, que é a agência certificadora, né, de aeronaves de transporte aéreo aqui no Brasil. A ANAC é uma agência que está absolutamente na vanguarda, no topo, né, do conhecimento e dos padrões aí mundiais. Tem parcerias com a FAA dos Estados Unidos, com a EASA europeia. Então, assim,
A gente tem um sucesso muito grande empresarial aqui na Embraer de lançar novos produtos, porque a gente tem uma agência do nível da ANAC no governo brasileiro. Isso tem que ser reconhecido, né? Então, o processo de certificação, né, para essa aeronave vai ser um dos maiores desafios a serem vencidos, e a ANAC está muito comprometida, né, em trabalhar nesse processo, né, colocando seus melhores técnicos para poder avaliar e aprovar, né, todas as propostas, né, e desenvolvimentos que a IVE vai estar conduzindo da mesma forma que a Embraer. E aqui também, para reforçar, né, a minha fala sobre a importância da colaboração, olha só a quantidade de empresas de diferentes áreas que hoje são parceiras da IVE, né? Muitas dessas são investidoras, né? Estão investindo na IVE, vão ser sócias da IVE, né? A Embraer não vai ser a única dona da IVE, então muitas dessas empresas aqui vão ser sócias da IVE, quando ela entrar no mercado, né, elas já vão ser detentoras de ações, e outras são clientes, já fizeram encomendas, né? A IVE, entre todas as empresas que estão desenvolvendo eVTOL, é a que tem a maior carteira de pedidos hoje do mercado, são quase 2.000 eVTOLs já encomendados, o que é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente ainda está desenvolvendo produto e já tem encomendas, né? Então, é algo realmente muito ousado, assim, comparado com a maneira como a Embraer está habituada a trabalhar nos seus outros mercados. Mas empresas de energia renovável, tecnologia, plataformas de compartilhamento de viagens, de corridas, operadores de helicóptero, operadores de avião, empresas que estão desenvolvendo o conceito do vertiporto, né, que vai ser como se fosse o L-ponto, né, do eVTOL, empresas de leasing, financiadores. Então, assim, na verdade, é uma coalizão que está juntando forças para a gente fazer essa visão aí se concretizar. Então, era isso que eu tinha preparado aqui para compartilhar com vocês, né, que é um pouquinho da jornada da Embraer X e esse case da IVE, que é muito bacana, que a gente está muito orgulhoso aí com o avanço, né, que ele está tendo, e fico à disposição aí para perguntas, trocas, sugestões. Vai ser um prazer aqui continuar o nosso papo. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Muito legal, Daniel. Caramba, é interessante, né? Eu fico refletindo e, obviamente, fazendo vários deparas, né, ou várias analogias para aquilo que acontece aqui dentro, né? Eu olho para a Raiz e olho para a Embraer X, né? São empresas muito convictas de como será o futuro e trabalhando com muito afinco para acelerar essas disrupções, errando, né, experimentando, errando, mas também acertando, que no final das contas o nosso interesse, acho que tanto a gente quanto a nossa convicção que a energia do futuro ela tem que ser renovável, a gente quer levar as várias formas para o mundo inteiro, né, e vocês com as convicções de vocês de como será a mobilidade no futuro, né, e para mim uma lição enorme aqui que você trouxe e me fez refletir bastante é a história, a gente faz muito produto mínimo viável, né, muito MVP para testar as nossas hipóteses, mas às vezes o MVP, ele é mínimo, mas é sempre bom ver que dá para ser menor ainda que o mínimo, né? Então esse MVP que vocês fizeram sem mesmo ter, sem ter o produto, né, para testar, é muito bacana, e é uma baita de uma provocação, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Mas vamos lá, e não posso deixar de registrar, não vejo a hora de ter o eVTOL cobrindo a rota Piracicaba-São Paulo, Piracicaba-Buenos Aires. Deixa eu começar até falando já da rota Piracicaba-Buenos Aires. A primeira pergunta vem lá da Argentina, né, do Leandro Chimento. Você acabou passando rapidamente, mas puder explorar mais, né? E eu vou juntar com a pergunta do Gilberto Prado, aqui do Brasil, né? Que uma com relação às restrições regulatórias, né? O que está evoluindo com relação, assim, como é que vai ser esse processo de abastecimento, onde vai poder abastecer, vão ser só nos aeroportos, ou que nem a gente pensa no veículo terrestre, eu vou abastecer meu eVTOL em casa, né, ou carregar meu eVTOL em casa, ou você nos postos Shell, com a energia verde. Conta para a gente um pouco do que é a visão da Embraer X, que vocês estão acompanhando também com relação à regulação, né, desse processo todo. Perfeito.
Eu mencionei ali, né, o papel fundamental das agências reguladoras, né, como a ANAC aqui no Brasil, FAA, Estados Unidos, EASA na Europa e outras, né? Sem dúvida, a regulação faz parte do caminho crítico, né? A gente está criando algo que hoje não existe, né? Então é um desafio enorme você fazer a regulação avançar na mesma velocidade, né? Mas tem sido uma jornada muito recompensadora, muito interessante, pelo nível de engajamento que as agências têm demonstrado, né? Eu acho que a gente acabou tocando, né, numa necessidade que é tão clara, né, tão premente da sociedade, ou se você quiser dizer, né, uma dor que é tão aguda, todo mundo consegue se colocar no lugar. Quem nunca, né? Quem nunca ficou preso no engarrafamento, perdeu um compromisso, se estressou, enfim, tantas coisas. O exemplo da ambulância é outro, né, de vidas que se perdem. Então, assim, é tão clara, né, a demanda da sociedade que eu acho que isso tem criado uma pressão também para que os governos, né, para que as agências participem desse movimento. E elas têm participado, né, aliás, de uma maneira mais ativa do que a gente jamais experimentou na nossa indústria, né? Elas estão provocando as discussões técnicas, organizando workshops, discutindo, chamando os fabricantes, chamando quem está estudando o assunto, né, para elas se municiarem com o melhor do conhecimento que está sendo produzido, ou que já foi produzido, né, para que a regulação possa avançar, né, também na velocidade com que a gente espera conseguir ter esses veículos prontos, né, para atravessar um processo de testes e de certificação. Então, e isso não vale só para o veículo, né, você mencionou o abastecimento, aonde que vão ser esses pontos, né, e aí, assim, a visão que nós temos, né, e que o mundo está meio que convergindo para essa visão, é que, de novo, né, não é o mundo dos Jetsons, que cada pessoa vai ter o seu eVTOL na garagem, até porque, assim, ele é grande, assim, o bicho não é pequeno, não. Não cabe em qualquer garagem. Então, ele não está sendo desenvolvido com essa visão de ser para uso particular, né? Pode até ser que isso se torne um nicho, né, de mercado lá no futuro, mas não é com esse objetivo que ele está sendo desenvolvido. Ele vai ser um meio de transporte público. Você, quando comprar sua passagem de eVTOL, você sabe que vai voar com mais 3 passageiros junto contigo, né? Se você for um grupo de 4 pessoas, maravilha, vocês reservaram e pode ter ali só para a família, né? Mas, em princípio, você está comprando um assento e tem os outros 3 assentos ali à venda. Então, é um voo compartilhado, e aí você vai ter uma operação que ela não é tão pulverizada quanto você, cada um ter o seu em casa, mas também não é tão concentrada como é hoje a do avião ou do helicóptero, né? Porque o combustível fóssil ele impõe uma série de cuidados, né, e proteções, e área classificada, e manuseio. Então, assim, não é trivial você ter as autorizações, licença de operação, né, treinamento de equipe para operar um heliponto convencional ou um aeroporto convencional. Dito isso, né, aeroportos existentes hoje e heliportos existentes hoje, com certeza são candidatos a receberem voos de eVTOL. Eles têm mais do que o eVTOL talvez vá necessitar, à exceção de levar, né, a linha, né, para o carregamento rápido das baterias. O que a gente acha que vai acontecer é que vai ter uma pulverização, como eu falei, não tão grande, mas muito maior do que existe hoje, de pontos de embarque e desembarque. Então, a gente imagina, por exemplo, a experiência que a gente fez no Rio, o helicóptero saía do heliponto dentro de um centro empresarial colado no Barra Shopping, né? Estacionamentos de shopping centers, centros empresariais, topo de edifícios, né, em centros urbanos muito densos, né, como é o caso de São Paulo. Então, a gente imagina que vai ter uma malha, né, e isso vai mexer muito com o mercado imobiliário, anotem aí, vai ter uma nova demanda aí mexendo com o mercado imobiliário de onde que está localizado, né, o vertiporto, que nem hoje, né, você valoriza uma região porque tem uma estação de metrô, né, você vai ter a mesma coisa porque está perto, você está no vertiporto mais próximo, né, dali é um pulo para chegar no teu destino final. Então, vai ter, a gente imagina, né, um espalhamento desses vertiportos aí pelos grandes centros, que são a fonte de demanda,
E aí tem, claro, né, uma infraestrutura de energia elétrica que precisa ser bem planejada, bem executada, tem preocupações de segurança, sem dúvida, mas que a nossa expectativa, né, e os avanços que a gente vem conversando, é algo muito, muito mais simples do que a infraestrutura, né, de um helicóptero ou de um aeroporto, o que facilita os investimentos acontecerem, né, para essa malha poder se espalhar, né? Então é isso, as coisas vão avançar, a gente está muito confiante, né, e estamos trabalhando junto com as agências reguladoras para que as regulações necessárias avancem, seja na certificação do veículo, seja na certificação do vertiporto, seja na certificação do novo controle de tráfego aéreo. Então, todas essas frentes, né, têm que caminhar juntas para convergir lá na frente com esse mercado se viabilizando. Mas, de novo, nossa expectativa é que isso não é ficção científica, isso vai acontecer ainda nessa década. Esperamos ansiosos. O Leonel Hortêncio, ele manda até os parabéns, eu acho que você acabou cobrindo aí na sua resposta a questão de como vai funcionar com os vertipontos, né, os concorrentes dos L-pontos, mas muito bom saber que tudo isso aí compõe a visão, né, muito mais do que entregar o veículo voador, né, é realmente todo o ecossistema ao redor para fazer esse negócio funcionar. E aí, eu até pegando o gancho de ecossistema, né, você mostrou num slide a quantidade de parceiros que estão participando dessa jornada, né, cada um trazendo a sua visão, e eu imagino também, lá no começo da sua fala, quando você contou da história da Embraer, falando de uma empresa de engenheiros, ainda assim, muito inovadores. Só que aí vocês constroem um novo capítulo com a Embraer X e essas novas empresas, no qual, de fato, precisa montar um time ainda mais diferente. Nem melhor, nem pior, mas ainda mais diferente. Fala um pouco da visão de vocês com relação à diversidade, né, na construção desses times, né, o provocar a Embraer a ir aonde ela não foi, né, imagino eu que precisa muito dessas visões que não estavam lá antes, né, para ajudar a compor. E aí eu junto também a Gabriele Sakaguchi também pergunta com relação a, uma vez que você coloca toda essa turma junto, né, a colaboração que precisa acontecer para desenvolver esses novos produtos e novas soluções, como é que esse processo aí, junto com a universidade, junto com as próprias startups? Legal, não, ótimas perguntas, muito legal. Só antes de entrar nas perguntas, para arredondar, né, a história da importância do ecossistema, né, desse pensamento sistêmico. Se a gente fosse, né, na nossa linha mais convencional de pensamento, vamos dizer, vou brincar aqui, né, com os engenheiros aeronáuticos, depois eles vão me bater aqui na Embraer, mas como eu sou engenheiro químico, né, eu já sou um cara meio diferente aqui. Mas o tradicional seria, vamos focar no veículo, né? Se eu focasse no veículo e não no ecossistema, talvez eu tivesse um produto que vai substituir o que os helicópteros fazem hoje, né? E se você olhar uma cidade do tamanho de São Paulo, que é a cidade do mundo que tem o maior número de voos de helicóptero em cima do centro urbano de todo o mundo, nenhum outro grande centro urbano permite tantos voos de helicóptero quanto São Paulo, você cai numa situação que são 5, né, helicópteros permitidos, né, estarem no ar ao mesmo tempo, né? Ou seja, com pouquíssimos aeronaves você atende o maior mercado do mundo, que é São Paulo. Então você está falando de um mercado desse tamanho aqui, né? E do impacto na vida de muito pouca gente. Quando você pensa em transformar todo um ecossistema, em repensar o modal de transporte, a mobilidade como um todo, isso é a disrupção, né? O que a gente vai fazer não é substituir o helicóptero, é criar algo que hoje simplesmente não existe, né? Não é acessível, e com isso você destrava um potencial de transformação e de inovação que é de outra ordem de grandeza. Aí agora entrando nas perguntas, né, que tem tudo a ver com como a gente faz isso, né? Como a gente chega nessas sacadas? Como que a gente desenvolve essas ideias? Só tem um jeito de fazer diferente, né, daquilo que você já sabe, ou daquilo que você faz bem. É trazendo gente de fora, ideias novas e cooperando com instituições de fora, sejam empresas, universidades, centros de pesquisa. Se você não convidar, né, pessoas de outro background, né, de outro conhecimento, de outro mindset, para juntar forças contigo, é muito difícil você quebrar, né, aquela força de gravidade, né, do core business que vai estar sempre te puxando de volta para aquilo que você conhece, para aquilo que você faz muito bem, para aquilo que você tem um controle de riscos muito maior.
Então, se você quer realmente provocar um departure, né, você quer sair para algo mais ousado, né, lidar com uma incerteza muito maior, porque são coisas que a sua empresa, né, a sua equipe, por mais competente que seja, não conhece ainda, você precisa de diversidade, né? E eu gostei muito da pergunta porque eu considero um dos fatores de sucesso do que a gente já conseguiu fazer na Embraer X, né? O fato de a gente ter se provocado, a gente brinca, né, que aqui a gente não é nem Brasil-cêntrico, né? Nosso convencional é ser São José-cêntrico. E aí a gente falou, cara, vamos botar essa turma para pensar lá no Vale do Silício, né? E a gente achou um equilíbrio bacana, porque também não adiantava você dizer, eu vou trazer só gente de fora para pensar, né? A gente viu outras empresas fazerem esse tipo de experimento. Vou criar um lab no Vale do Silício, vou criar e tal, e aí botar muita gente de fora e pouca gente de dentro. Isso também não é diversidade, porque você não propicia a troca, o conflito construtivo, né? Você precisa chocar essas experiências, essas visões de mundo diferentes para produzir novidades, né? E eu acho que a gente acabou sendo muito feliz de ter tido um certo equilíbrio, né, entre profissionais que tinham bastante tempo de experiência dentro da Embraer, mas eram aqueles caras, né, o jovem de espírito, né? O cara tem muitos anos de estrada, de bagagem, mas uma cabeça muito aberta e muito humilde, muito ansioso para aprender coisa nova. A gente trouxe essa turma, juntou com pessoas vindo de fora com experiências, cara, de indústria de software, user experience, né, UX design, designers, antropólogo, né? A gente foi interagir com uma turma que você tipicamente não encontraria aqui dentro de uma reunião de desenvolvimento de produto da engenharia da Embraer de São José dos Campos, né? E foi muito interessante, né? Foi uma jornada muito interessante e que eu acho que, assim, justamente a diversidade foi o que fez a diferença positiva. Foi combinar, né, o melhor da competência e do legado que a gente tem, né, de muita coisa bacana da Embraer, empresa DNA inovador, que a gente tem que respeitar e tem que se alavancar nisso, mas, ao mesmo tempo, aceitando essa provocação, né, de estar ouvindo, interagindo, né, e empregando, inclusive, pessoas de backgrounds completamente diferentes, né? Isso tem que ser um processo contínuo. Então, assim, é algo que tem que estar na nossa estratégia de composição do time da Embraer X e na estratégia das parcerias e colaborações, que não só a Embraer X, mas que a Embraer inteira, né, conduz. Então, quando você vê aquela lista enorme ali, né, de parceiros e colaborações, não é por acaso. A gente realmente acredita que não dá para construir um futuro ousado sozinho, né? Eu acho que isso vale para qualquer empresa ou instituição. Por melhor que você seja, por mais competência que você tenha dentro de casa, sempre você vai poder fazer muito mais e muito mais rápido, né, quando você faz alavancado em bons parceiros de colaboração. Muito legal. Poxa, dava para ficar aqui falando durante muito tempo. Infelizmente, a gente tem uma limitação de tempo, temos 1 minutinho ainda, e a gente não pode deixar de te dar uma enquadrada e pedir para vir a pergunta lá do futuro. Produção, manda ela. Quando eu vou andar em carro voador, será que um dia ele vai existir? Opa, que legal! Olha aí, ó. Olha os nossos futuros passageiros aí já cobrando celeridade. Estão me dizendo, Daniel, vocês estão atrasados. Mas vai existir sim, a gente vai poder voar aí no carro voador. E eu estou falando sempre aqui, né, de que é ainda nessa década, então, assim, essa criançada aí, né, com certeza vai se beneficiar muito aí desse novo meio de transporte, mas nós que estamos aqui também vamos, né? Então, a gente tem olhado datas aí, né, para começar a operação comercial desse veículo, algo entre 2026, 2027, né? Então, assim, tem outras empresas aí no mercado até falando de datas um pouquinho mais cedo do que isso, né? Então, pessoal, tá dobrando a esquina, né? Esse período aí passa muito rápido. A gente está trabalhando aqui a 1000 por hora, né, na IVE, na Embraer, na Embraer X, para poder realizar o sonho aí dessa criançada que já tá desenhando aí o carro voador aí para ajudar a gente com novas ideias. Então,
Muito bacana aí fechar com a pergunta de quem está com o olho lá no Muito futuro bom. mesmo. As nossas crianças da Fundação são bastante inquietas, né? Então, para encerrar aqui, Daniel, de novo, queria agradecer muito, foi muito bacana. Infelizmente, aqui ficaram um monte de perguntas aqui da audiência aqui do Brasil e aqui da Argentina também, né? Mas, de novo, foi muito bom mesmo, muito Olha, eu enriquecedor. fico à disposição se depois vocês quiserem compartilhar as perguntas, né, para a gente passar para vocês alguns comentários e manter esse diálogo aí aberto, né? Se você me permitir aqui, Mota, um rápido encerramento, né? Por favor. Hoje eu acabei focando muito, né, num dos cases da aviação do futuro, que é a mobilidade aérea dentro das grandes cidades, né? Esse é um mercado que, como as distâncias vão ser menores, o modelo, né, de bateria elétrica, né, de veículo 100% elétrico, ele se encaixa, né? Mas a aviação, pessoal, amigos que estão aqui ouvindo e amigas, a aviação vai ter que se transformar inteira, né? Inclusive para os voos de média distância e de longa distância. E aí a gente vai precisar trabalhar em muitas outras frentes, porque só o elétrico, né, não vai resolver. A gente está estudando híbrido elétrico, a gente está estudando biocombustíveis de aviação, que eu tenho certeza que é uma área que vocês, né, podem contribuir muito mesmo para ajudar a transformar, né, e mitigar as emissões da indústria aeronáutica global. Eu tenho uma visão, né, de que aqui na América Latina, no Brasil, a gente tem a condição de ser um grande player, um grande produtor e exportador de SAF, né, de Sustainable Aviation Fuel. É algo que vai ter uma demanda gigantesca no mundo todo, e eu vejo que vocês podem desempenhar um papel fundamental nessa transição energética. Tem outros estudos, né, até hidrogênio, células combustível. Então, assim, nós estamos olhando para várias possibilidades, porque a única certeza que a gente tem é que até 2040, 2050, o que a gente chama de avião, né, de aeronave, vai ser uma máquina completamente diferente do que ela é hoje e não vai poder mais depender só do combustível fóssil, né? Então, a gente conta demais com a troca de ideias, né, e colaboração com empresas como a Raízen para ajudar a enfrentar esse desafio gigantesco. O eVTOL é só o primeiro passo, vamos dizer, dessa jornada aí de descarbonização, né, de carbono neutro. Ele faz muito sentido, porque, como eu falei, são distâncias pequenas, onde você já consegue viabilizar o modelo de negócio, mas a gente vai precisar fazer muito mais do que isso para transformar a indústria aeronáutica global, e eu acho que vocês têm tudo para ser um protagonista aí dessa história também. Com certeza, vamos juntas e juntos. Ricardo, você já está aí? Deixa eu também passar a bola, parabenizando o trabalho de vocês pela semana e agradecendo por todo o esforço e organização em você e time. Um grande abraço em todo mundo aí no Pulse. A palavra está contigo. Valeu, obrigado, Daniel, obrigado, Mota. O ambiente é super colaborativo, esse evento a gente não fez sozinho, a gente fez com a participação de todo mundo que está nos assistindo aqui no Brasil, na Argentina. Inclusive, eu deixo aqui o recado de quem não aproveitou as lives da semana, aproveite que o conteúdo está gravado lá no Workplace, né, com tradução, e a gente só tem a agradecer de estar nesse espaço que é o Pulse Hub, para sair com novas ideias, novos pensamentos, né? Mas eu não poderia deixar também de agradecer a todo o time Pulse que esteve aqui com a gente, aos nossos parceiros de transmissão da LZ Filmes, e a gente espera que todos sigam aí com saúde e segurança. A gente se vê. Abração.